Capítulo 272 Mercante Humano Complicado. Autor: Minguiu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Alas e Alia só podiam se dirigir aos membros de sua tribo com as cabeças baixas, depois de olhar para Zalhai e as criaturas mortas-vivas atrás dele. Não demorou muito tempo para que cada membro da tribo fosse reunido. Havia apenas cerca de 900 pessoas da tribo restante, com mais de 100 deles sendo jovens, e o resto sendo os velhos e fracos. Todo mundo estava olhando nervosamente para as criaturas mortas-vivas, cuja fossa eles haviam acabado de testemunhar. Todas as escoltas de Gazol tinham sido especialistas com a força de guerreiros do 6º nível, no mínimo. No entanto, ainda assim, a cavalaria dos mortos-vivos os exterminou numa única carga, sem baixas. Que tipo de conceito era esse? As pessoas da tribo do Boi Raivoso do Chifre Grande não eram idiotas sem bom senso. Eles sabiam muito bem que se as criaturas mortas-vivas não tivessem sido poderosas o suficiente, Gazol e sua dezena de escolta teriam sido capazes de lidar com várias centenas deles sem suar. Mas, as escoltas foram tratados sem nenhuma única baixa no lado dos mortos-vivos. Isso só poderia provar que a força das criaturas mortas-vivas não era inferior à das escoltas de Gazol. E como eles eram mais de 3.000 em número, não tinha como os membros da tribo se oporem a eles. Se eles não pudessem se opor a eles, então tudo o que restava era apenas a submissão. Eles se reuniram com cautela, com as mulheres e crianças no meio, depois os anciãos e finalmente os jovens. Zalhai olhou para eles e acenou com a cajado em sua mão. Uma nuvem de névoa negra envolveu todos, o que deixou os membros da tribo nervosos por um tempo. Logo, a névoa negra se dissipou, e os membros da tribo descobriram que agora eles estavam do lado de fora de um castelo. Um verdadeiro castelo humano. Homens-fera sempre ouviram sobre tais castelos mais do que os viram. Agora que os membros da tribo do Boi Raivoso do Chifre Grande finalmente estavam vendo eles não puderam reagir. Eles apenas ficaram parados na frente dele, olhando aturdidos para duas pessoas. Sim. Não eram homens-fera, mas verdadeiros humanos. Eles não conseguiram entender como eles de repente apareceram aqui. Neste momento, a voz de Zalhai soou de repente: "Tudo bem, daqui para frente, será onde vocês viverão. Lembrem-se, vocês são escravos de Zalhai." Os membros da tribo retornaram a seus sentidos em um instante, e então olharam para Zalhai numa perda de pensamentos. Eles não conseguiram entender como Zalhai tinha feito isso. Como ele conseguiu trazer tantas pessoas da pradaria para cá num instante? Sem cuidado, Zalhai continuou: "Este é o meu supervisor, Grin, e da mesma forma, este é Kunzen. Eles irão providenciar suas acomodações, bem como esclarecerão as regras aqui. Lembrem-se, quem ousar causar problemas, eu os transformarei em um morto-vivo." Claro, Zalhai estava apenas assustando os membros da tribo, algo que ele não podia se dar ao luxo de não fazer. Se ele não pudesse fazer os membros da tribo sentirem medo, então ele teria que matar mais pessoas se eles causassem problemas. A fim de acomodar os membros da tribo do Boi Raivoso do Chifre Grande o mais rápido possível, Zalhai esperou e observou Grin organizá-los em suas acomodações, em vez de voltar para a pradaria às pressas. Grin e os outros haviam se preparado para isso. Com as suas compras loucas feitas na cidade-casa de antemão, eles não estavam com falta de suprimentos agora. Não foi preciso muito esforço para ajustar os membros da tribo. Mais importante ainda, este castelo não era pequeno. Zalhai e os outros só conseguiram usar uma parte, desde que eles estavam em um número muito pequeno. Com mais de 1.000 bois raivosos do Chifre Grande aqui, era apenas o suficiente para tornar o castelo um pouco mais animado. Embora os membros da tribo não soubessem onde eles estavam, eles não ousaram desobedecer às palavras de Zalhai. Adicionando o medo de estar num ambiente completamente estranho, eles só podiam nervosamente entrar no castelo sob os arranjos de Grin e Kun. A comida já havia sido preparada para eles no castelo, então todos os membros da tribo precisavam se ocupar. Com Zalhai vigiando-os, tudo ocorreu muito bem. Aos olhos dos bois raivosos do Chifre Grande, Zalhai era um demônio com poder além dos limites. Caso contrário, não haveria outra maneira dele ter um exército tão grande de mortos-vivos, para não mencionar a sua capacidade de trazê-los da pradaria para cá num instante. É claro,
Zhao usou o espaço para trazê-los para cá. Para evitar que eles vissem o que estava acontecendo dentro do espaço, ele usou o feitiço de névoa negra para cobrir sua entrada, e com a velocidade da transição sendo tão rápida, eles só puderam sentir a névoa negra os cobrindo antes deles serem teletransportados para um local completamente desconhecido. Isso fez com que eles tivessem um medo incompreensível em relação à habilidade de Zhao Hai. Os bois raivosos do chifre grande eram uma raça muito gentil entre os homens-fera, e sua natureza fez deles um pouco covardes. Como a maneira de obedecer aos fortes sempre foi uma regra na pradaria, eles só podiam ser complacentes. Quando eles se acalmaram, o amanhecer estava prestes a aparecer, e Zhao Hai imediatamente retornou para a pradaria, onde havia muitos assuntos que ele ainda tinha que atender. Quando Gazol derrotou a tribo do boi raivoso do chifre grande, todos os seus suprimentos foram saqueados, incluindo bestas mágicas, comida, carroças e tendas, que eram os mais frequentemente usados pelos homens-fera. Zhao Hai cuidou apenas de Gazol e seus homens, e da questão de transportar os membros da tribo do boi raivoso do chifre grande para a fortaleza da Montanha de Ferro, enquanto as outras coisas haviam sido deixadas intocadas na pradaria. Agora, eles estavam sendo protegidos pelas criaturas mortas-vivas, lideradas por Laura. Zhao Hai entrou no alien assim que chegou e descobriu que Laura e os outros tinham ido dormir. Ele dormiu um pouco e não os perturbou quando saiu. As coisas que Gazol e seus homens saquearam não foram muitas, pois a tribo em questão era uma pequena tribo de mais de 1000 pessoas. Mesmo assim, seus suprimentos não eram pouca coisa. Apenas para colocar essas coisas, foram necessárias várias centenas de carroças. Era preciso ter em mente a diferença de tamanho entre as carroças dos homens-fera e as carroças dos humanos. As carroças que o grupo de Zhao Hai estava usando só podia acomodar 1000 quilos de grãos cada, enquanto cada uma das carroças dos homens-fera poderia carregar mais de 5000 quilos de grãos. Zhao Hai contou com cuidado. A tribo do boi raivoso do chifre grande tinha até 500 grandes carroças, com 300 delas contendo tendas e necessidades diárias, enquanto apenas 200 delas continham grãos. Entretanto, quando Zhao Hai deu uma olhada, viu que os grãos não tinham sido totalmente embalados. Cada carroça carregava apenas cerca de 2000 quilos e cada um estava coberto com couro. Isso mostrou que eles tratavam os grãos com grande importância. Algumas bestas mágicas estavam amarradas em cada carroça. Tinham 3 tipos: bois raivosos do chifre grande, bois raivosos comuns, e agali. A primeira das quais obviamente eram as montarias da tribo, enquanto os bois raivosos comuns eram para puxar as carroças. Os agalis eram naturalmente seus mais importantes ativos. Após uma contagem cuidadosa, descobriu-se que havia mais de 1500 bois raivosos do chifre grande, mais de 1100 bois raivosos comuns e os agalis eram muitos para serem contados. Os homens-fera certamente tinham um jeito para lidar com o agali. Uma comoção tão grande ocorreu na noite anterior, mas os agalis não tinham fugido, e agora, de manhã, os agalis estavam comendo grama de maneira despreocupada. Depois de pensar um pouco, Zhao Hai colocou tudo no espaço, deixando apenas algumas centenas de agalis e um par de carroças de suprimento do lado de fora. Uma das carroças continha tendas, enquanto a outra continha necessidades diárias. Embora eles fossem feitos pelos homens-fera, eles eram suficientes para as aparências. Zhao Hai achava que os mercantes da pradaria eram muito simples quando ele teve uma conversa com Wales alguns dias atrás. Os mercantes na pradaria eram ainda mais parecidos com os homens-fera no estilo de vida. Eles trouxeram um grande número de carroças contendo grãos, bem como carroças com tendas e suprimentos, porque eles tiveram que montar suas próprias tendas na maior parte do tempo. Seria impossível para eles procurar acomodação com os homens-fera todos os dias. Os humanos que haviam chegado na pradaria dos homens-fera normalmente usavam roupas feitas de pele de bestas. A primeira razão para isso foi gerar uma sensação de positividade nos homens-fera e a segunda razão era para adequação. Também foi neste momento que Zhao Hai soube que os mercantes humanos vivam suas vidas dessa maneira na pradaria. Ele tentou perguntar para Laura, já que Laura deveria saber de tudo isso, desde que ela alegou ter feito negócios na pradaria. Inesperadamente, Laura revirou os olhos para ele e disse que os negócios na pradaria sempre tinham sido monitorados por Kun, que sempre havia feito contato com aquelas pessoas, mercadores humanos, na pradaria. Na visão de Kun,
O objetivo principal desta excursão não era fazer negócios, mas adquirir bestas mágicas e plantas raras, então ele não tinha dito muito sobre isso para Zalhai e os outros. Além disso, com o espaço, não havia a necessidade de fazer tantas coisas. Kun nunca poderia pensar seriamente em deixar Laura comer e dormir enquanto estava exposta ao ar livre como os mercantes. Ele não podia suportar tal pensamento. As carroças que Zalhai deixou para trás eram apenas para manter as aparências, e ele não as usaria seriamente. Afinal, eles descansaram dentro do espaço. A razão pela qual ele deixou alguns agalis do lado de fora era para que ele correspondesse à sua identidade de mercante. Na pradaria, era muito normal que os comboio mercantes fossem seguidas por um grande rebanho de agali. A carroça de grãos da tribo do boi raivoso do chifre grande ficou do lado de fora, já que ele usaria para se engajar no comércio a partir deste momento. As carroças menores eram muito pequenas afinal, e inadequadas para uso na pradaria. Depois de ordenar tudo, Zalhai soltou 500 humanoides mortos-vivos e 100 bois raivosos do chifre grande mortos-vivos para proteger as carroças. Ele também soltou a carruagem de Laura e a acordou. Eles tiveram que se apressar mais uma vez. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.